Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui falarei para vocês por que a monarquia brasileira foi uma coisa extremamente artificial e assim. Eu já fiz um comentário, um vídeo explicando o que foi a monarquia brasileira, como ela aconteceu, mas neste vídeo eu vou falar porque não foi muito bem uma monarquia, coisa assim. O que ela realmente significou, do pouco que ocorreu, e por que ela passa longe de ser algum exemplo de monarquia em si. Em primeiro lugar, eu não falarei aqui nesse caso especificamente das pequenas monarquias rebeldes que ocorreram durante as revoltas nativistas e coisa assim. Eu tô falando da monarquia mesmo, daquela que aconteceu quando o Brasil virou um país independente, até a formalização da república. Estou falando desta monarquia aí, que é a monarquia que eu vejo muita gente falar por aí, defender, coisa do tipo, e muitas vezes sem nenhum conhecimento sobre o que estou falando, né? Então é desta monarquia que eu vou falar. Se vocês entenderam que de alguma outra, não, vai ter vídeo sobre as outras também, mas não é nesse. Então, por que a monarquia brasileira não foi muito bem uma monarquia? Por que foi uma coisa extremamente artificial, extremamente... E por que isso acarretou no seu fracasso real de existência? Primeira coisa, como eu já falei, a monarquia no Brasil nada mais é do que a família real portuguesa. O que eu quero dizer com isso é que a mesma família real que pode ser dita família real brasileira pode ser dita família real portuguesa também. Ou seja, a mesma família real dos países. O que hoje pode parecer tão um conceito bonito, uma vez que existe a Commonwealth inglesa e coisa do tipo, mas que na prática, se vocês conseguem olhar as entrelinhas, assim, vou explicar o contexto histórico. Quando o Brasil se tornou independente, ele já meio que ia se tornar independente de qualquer forma. E o próprio Dom Pedro, ele não tinha lá muito interesse em ficar no Brasil em si, né? Mas por que ele ficou no Brasil? Basicamente por duas pressões. A primeira era dos poderosos locais que queriam achar uma forma de justificar mais fácil o processo de independência sem ter que ir para uma guerra, ir para uma coisa mais... criar uma nova forma de poder, coisa assim. E a segunda adivinha do interesse da família real mesmo. Porque se ela fosse família real dos dois países, embora fossem dois países independentes, na prática os dois estariam sob o domínio dela, de qualquer jeito. Então é meio que, vamos deixar eles acharem que vão virar independente, vamos depois reunificar os dois países, Portugal e o Brasil, para virar o mesmo país. Foi uma tentativa clara, exatamente isso, de impedir a independência a longo prazo. Então... essa é a primeira grande artificialidade. O Brasil se tornou uma monarquia, em parte, para tentar barrar o processo de independência por parte da família real. E, em outra parte, para facilitar o processo também, para não terem que criar uma nova forma de poder, não criarem conflitos entre os poderosos locais, coisa assim. Essa é a primeira artificialidade. A segunda artificialidade é que existia um período de absolutismo no Brasil muito pequeno do Dom Pedro I. E praticamente a hora que ele começou a tentar forçar a mão do seu poder, ele foi expulso do país. Como que um rei pode ser expulso de seu próprio reino? Vocês conseguem imaginar o que é isso? O que é um rei ser expulso de seu próprio reino? Sim, mais um motivo da artificialidade do poder, porque ele nunca teve poder de verdade. Se tivesse poder de verdade, ele não seria expulso do próprio reino dele. Ou seja, porque desde o começo ele não mandava nada. A hora que ele tentou mandar de verdade, expulso. Aí depois teve um período que foi chamado de regência, porque já tinha o Dom Pedro II nascido, mas ele era uma criancinha. E assim, o Dom Pedro II, durante a infância, ele não mandava nada. Então, foi um período de república, porque a figura dele era mais decorativa do que qualquer coisa. E era assumidamente decorativa. Eles nem brincavam que ele teria poder de alguma coisa nessa época. Ou seja, não foi uma monarquia nesse ponto também. Houve disputas políticas por poder, entre partidos com oposição clara, com o parlamento e coisa assim. Eles que definiam as regras, então novamente não houve um poder do rei, de certa forma, mesmo que de forma limitada, não houve poder do rei nesse período. E depois houve o reinado do Dom Pedro II, que durou bem mais do que o primeiro, foi o único reinado que durou alguma coisa no Brasil, né? E ainda assim acabou com ele em vida, mais um rei expulso do país, olha, os reis têm poder aqui, né? Eles são expulsos direto. Mas enfim, o que eu quero dizer é que durante o reinado do Dom Pedro II em si, novamente, foi uma república, porque foi uma monarquia parlamentarista. Ele tinha o poder moderador. O poder moderador significava basicamente, ele poderia vetar alguma coisa. Ele não tinha poder executivo de ir lá e mandar fazer alguma coisa de fato, por decreto. Não. Ele não tinha poder legislativo ou judiciário de ir lá e alterar uma lei porque estava errada ou porque ele não concordava. Não, o máximo que ele tinha poder é, tipo, os caras aprovaram uma coisa e ele podia vetar. O poder máximo que o Dom Pedro II teve no Brasil foi esse. Ah, mas teve o parlamento às avessas. Isso é uma forma de brincar com você, de acreditar que ele teve algum poder de verdade. Ele não teve. No fundo, tá, ele pode ter tido algum poder de veto, um pouco a mais do que a rainha da Inglaterra tem hoje. Mas no fundo ele era uma rainha da Inglaterra. Ele só olhava os outros fazerem a política e no máximo, quando ele era veementemente contra alguma coisa, ele ia lá e
e vetava. O máximo que ele podia fazer era isso. Então não, ele não foi um rei de fato. Ah, mas tinha simbologia, tinha... Cara, na Idade Média, um rei era rei porque ele era um grande líder guerreiro que unificava os outros líderes guerreiros menores, que cada um unificava seus guerreiros. O rei era o cara que pegava a espada e ia em seu cavalo liderando o exército. Ele não era o cara que ficava sentado no trono enquanto os outros faziam as coisas por ele. O rei absolutista podia mandar do seu trono, mas ele ainda mandava, ele ainda fazia alguma coisa. O rei aqui não fazia nada disso, nenhuma dessas coisas. Ele era o cara que ficava lá no trono dele, lendo as leis que eram publicadas no dia e impedindo alguma de sair de verdade, no máximo. É o máximo que ele fazia. Então é um pouco disso do que eu falo da artificialidade. Então vamos retomar os pontos aqui para poder fechar esse vídeo. A monarquia no Brasil foi artificial porque foi uma família real portuguesa, ou seja, não foi uma coisa própria do Brasil, primeira coisa. Segunda coisa, os reis foram, em ambos os casos, expulsos do país a hora que bem conviu aos que tinham poder de verdade dentro dele. Então eles nunca mandaram em nada aqui no Brasil, de fato, porque sempre na hora que eles tentaram, eles foram expulsos do país. E, além disso, o Brasil sempre foi controlado por uma forma republicana de poder, desde o momento que se tornou um país independente. Pode ser de forma indireta, pode ser, mas sempre foi controlado por um parlamento, por um conselho, por um grupo de pessoas, nunca por um monarca ou coisa assim. Sempre foi escancaradamente isso por trás. Sem falar que a monarquia nunca foi um período estável em si, porque teve um reinado estável, que foi o do Dom Pedro II, que foi estável porque ele ficou estavelmente atrás do trono dele, aprovando ou não aprovando as leis que os outros faziam. Foi a única estabilidade de monarquia que existiu no Brasil de fato. Então, por esses motivos eu digo que não foi muito bem uma monarquia, a monarquia brasileira, né? Agora, novamente, é inegável que talvez um poder moderador ajudasse um pouco a república, de impedir a completa aprovação de qualquer porcaria que os caras fazem lá. Agora, ainda assim, eu não sou lá muito partidário de governos e coisas assim, então eu mesmo prefiro não dar muito a minha opinião sobre isso, né? Pra não gerar mais treta. Então, enfim, de certa forma acho que esse vídeo é isso, explicando por que a monarquia do Brasil não foi muito bem uma monarquia, foi uma coisa meio artificial, meio deslocada, assim, meio fora do lugar. Fãs da monarquia, eu entendo que vocês já devem estar putos da vida comigo pelo tanto de coisa que eu falo. Mas enfim, se isso desagrada é porque talvez o que eu falo seja uma verdade inconveniente mesmo. Sim, não existe coisa perfeita nesse mundo. Sim, não existe milagre que vai fazer o mundo ficar melhor. E sim, a monarquia no Brasil ainda é muito mistificada. E se a gente olhar para ela, para o que ela foi de verdade, talvez a gente não ache que foi tudo isso de verdade como a gente gosta de acreditar. Enfim, se gostaram, por favor, deixe seu like e até a próxima.